Boa tarde, Daniel, e para quem nos acompanha em casa. Então a gente vai falar sobre a importância do sono. Do meu lado está o endocrinologista Frederico Quadros, que vai nos ajudar a desvendar alguns mistérios relacionados a esse tema que é tão importante para a manutenção da saúde e principalmente sobre estudos recentes que desvendam algumas questões do funcionamento do corpo relacionados a esse período que é tão importante quando a gente chega em casa e precisa descansar, né, doutor? Porque a gente sabe que o corpo funciona muito bem durante o período que a luz está acesa e que a gente está em atividade, mas chega aquele momento que a gente chega em casa e precisa se desligar, e a importância para o bom funcionamento do organismo desse relaxamento e do desligamento total, né? Exato. Das luzes, das telas, né? Para que essa recomposição da estrutura toda do nosso corpo aconteça. Eu acho que essa é a primeira base da nossa conversa, né? Por que o sono é tão importante? Bom, o sono, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um período de inatividade. É um período que o nosso corpo vai fazer diversas funções que não são desempenhadas durante o período de vigília e são específicas do sono, né? A gente sabe que o sono ele tem funções de reparo tecidual, né? Tem funções de reorganização dos pensamentos, de consolidação da memória, né? Tem a questão da imunidade, né? A gente sabe que o sono ele facilita a produção de células que são relacionadas à defesa contra infecções, contra inflamações, e também atua sobre diversos hormônios, né, que regulam, por exemplo, ali a questão do apetite, da saciedade, a questão da insulina, né, altera também a questão da pressão arterial. Então o sono é um período bastante ativo, né, tem bastante coisas acontecendo tanto a nível do corpo quanto a nível do cérebro. Então, embora a gente imagine que é um período de descanso, de relaxamento, o corpo ainda está funcionando e está se regenerando, está trabalhando, algumas coisas estão acontecendo enquanto a gente está parado. Bastante coisas que só acontecem especificamente no período do sono. A nossa natureza, né, como ser humano, né, é sermos diurnos, né? Fazemos nossas atividades durante o dia e à noite é o período ali reservado para o sono. Então, à medida que vai passando o dia, começando a escurecer, né, o nosso corpo ele já vai naturalmente se preparando para começar esse processo do sono. Então, é natural que diminuição da luz, do sol, né? O nosso corpo vai se preparando porque é uma coisa que é necessária, que é preciso. Tanto que pessoas que trabalham durante a noite, têm o ciclo invertido, né? Às vezes podem ter complicações, podem ser expostos a alterações de saúde que trabalhadores que trabalham durante o dia não têm. Uma das funções do sono é a regulação hormonal, né? A gente sabe que tem vários hormônios que atuam, que são liberados na circulação ou são organizados principalmente durante o sono, né? A gente tem alguns hormônios que são responsáveis pelo apetite, pela saciedade, né? Que a gente sabe que é durante o sono que eles entram em equilíbrio, digamos assim. E a gente vê que em pessoas que não têm uma boa qualidade do sono, essa relação desses hormônios fica alterada, tem um desequilíbrio, então a pessoa fica com a relação do apetite, da saciedade alterados. Elas ficam com mais dificuldade de ter saciedade e aumento do apetite, né? Além dessa questão hormonal no sono, né? A gente sabe que pessoas que não descansam bem, que não têm uma boa qualidade do sono, durante o dia são mais propensas a fazer escolhas alimentares erradas, né? São mais propensas a comer alimentos mais calóricos, alimentos mais palatáveis, né? Porque a pessoa não descansou, então ela não tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de energia. Então a pessoa tende a procurar outras fontes, né, de prazer, outras fontes de bem-estar, entre elas são os alimentos mais calóricos. Compensar com alguma coisa que não é tão saudável, é um docinho, uma comida mais gordurosa, e aí acaba ganhando peso. Porque o nosso cérebro ele sempre vai funcionar visando o equilíbrio, né? Uma vez que o sono não está equilibrado, aquela participação ali hormonal não está adequada, ele vai tentar de outra forma tentar restabelecer esse equilíbrio, né?
E a pessoa que não dorme bem, ela vai tentar vai acabar tendendo a fazer escolhas mais não tão saudáveis durante o dia, porque não teve uma boa qualidade de sono, não descansou bem, né? E da questão da pressão, como é que isso funciona? A gente tem uma alteração na pressão arterial durante a noite, né, que é uma redução, né, e a gente vê, por exemplo, alguns casos de algumas pessoas que têm distúrbios do sono, né, tem, por exemplo, alguns insônia, ou tem uma doença que a gente chama de apneia do sono, né, que a pessoa não tem uma qualidade do sono satisfatória, porque ela tem períodos em que ela fica sem conseguir respirar, né? Então, os estudos mostraram que essas pessoas têm um aumento da pressão arterial. E isso acaba que, cronicamente, com o tempo, vai deixando a pessoa suscetível aos problemas da pressão, da hipertensão. Qual é o caminho para tentar solucionar isso ou tentar melhorar a minha qualidade de sono? Isso só mediante orientação médica eu consigo reeducar e fazer aquilo que a gente vê nas redes sociais muito ser propagado, que é a tal da higiene do sono. Isso. Devido à vida moderna, né, que a gente tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem um uso excessivo de telas, a maior acessibilidade das pessoas, né, conseguirem aquela hiperestimulação, né, a gente durante a noite, que é o momento que a gente deveria baixar um pouco a velocidade, a gente tem ali a tela, vendo vídeos, conteúdos às vezes estimulantes, então isso tudo acabou criando mais ou menos, isso está criando uma geração que já vem tendendo a ter esses problemas do sono. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, primeira coisa, é identificar se há algum problema no sono, né? A forma mais tranquila, a forma mais fácil, né, é fazer um diário do sono, né, onde a pessoa pode escrever num caderno ali a hora que ela vai dormir, né? Se ela tem algum despertar noturno, se ela acorda, às vezes tem pessoas que acordam para comer durante a noite, ou se demorou para retornar ao sono, né? Para ver se a gente consegue estabelecer um padrão. Diante desse padrão, que é uma forma fácil, né, de fazer, reconhecer, daí a gente vai estabelecer algumas estratégias para promover aí, no caso, a higiene do sono, né? O que é higiene do sono? É simplesmente a gente tentar restaurar essa função natural de adormecer, de descansar, né? Que é, por exemplo, a gente respeitar a questão da diminuição das luzes, né, no período próximo ali de deitar para dormir, né? Por exemplo, 2 horas diminuir ali a quantidade das telas, não diminuiria ali a assistir televisão, né? Evitar ver notícias muito preocupantes, que às vezes em jornais, né? Ou coisas que hiperestimulam o cérebro, né? Que também a questão da alimentação, né? Não fazer alimentações muito pesadas durante a noite, né? Isso pode prejudicar o sono. Então a pessoa vai aprendendo a se preparar para dormir. E isso é o primeiro passo para a gente conseguir uma boa qualidade de sono, né? Depois que a pessoa fizer isso, a gente vai ver se isso realmente melhorou, fez diferença, né? Ou se tem algum outro fator que pode estar contribuindo para ela não dormir bem, né? Uma coisa que a gente vê bastante nos dias de hoje é a alteração do sono nas crianças e adolescentes por causa do uso de telas. É extremamente comum, né, crianças e adolescentes ficarem jogando, né? Jogando, que é uma atividade hiperestimulatória, né? E vai passar aí meia-noite, 1 hora, né? Às vezes os pais não conseguem controlar. Isso vai criando desde cedo uma certa alteração dessa rotina e que tende a piorar durante a vida adulta, trazendo aí os prejuízos que a gente sabe que a falta de sono, prejuízos podem acontecer. As pessoas tendem a não dar tanta importância para o sono, né? Acredito que tem que trabalhar, tem que cuidar de filhos, tem que estudar, tem faculdade, prova. Então, às vezes, o sono é meio negligenciado. Então, a pessoa, às vezes, não percebe que está perdendo essas fases, não conseguindo completar. Isso prejudica durante o dia todo o funcionamento, a questão da memória, aprendizado. E já chega num ponto aí que a gente pode entrar na questão de estudos que apontam, inclusive, falando em memória, em cérebro, aprendizado, no risco de ampliar a questão da demência pela falta do descanso. Isso se confirma, esses estudos são recentes, alguma coisa já tem sido falada sobre isso.
qual a importância de se preservar, né, a qualidade da mente, do funcionamento cerebral com as horas de sono e o descanso regular. Bom, a gente sabe que o envelhecimento não é um acontecimento da vida isolado, né? Ele vai ser decorrente de toda a vida da pessoa, né? Como é que a pessoa viveu, né? Como é que foi a qualidade de sono durante a vida, né? A gente tem naturalmente uma alteração do ciclo sono-vigília secundário ao envelhecimento. Naturalmente as pessoas tendem a precisar menos sono com o envelhecimento, né? E às vezes acaba fragmentando. E uma das funções do sono é a desintoxicação de algumas proteínas, algumas substâncias que são produzidas naturalmente pelo cérebro, né? E que só acontece durante a noite. Então a gente sabe que um sono que não tem uma boa qualidade, a gente não tem essa desintoxicação dessas substâncias, a pessoa tem prejuízo ali na formação da memória, na questão do aprendizado, e isso vai só... É um acontecimento progressivo que no envelhecimento a gente já tem algumas associações do sono ali com algumas síndromes demenciais, né? Uma outra pergunta que eu acho que contempla muitos de nós, principalmente por conta dessa dificuldade que a gente tem de desligar na hora que tem que dormir das telas, da vida, desses compromissos, das preocupações que são inerentes à vida de todos, né? Chega de manhã, despertou o celular ou o relógio, enfim, e tem que acordar e a gente vai lá e só mais 2 minutinhos, só mais 5 minutinhos. Isso também pode ser um problema? Isso, na verdade isso tem a ver com aquele que a gente conversou sobre os ciclos do sono, né? Então a pessoa que ela despertou na manhã e não consegue acordar bem ou tem dificuldade de levantar. Primeiramente tem que saber o que está acontecendo. Será que ela dormiu pouco? Será que o sono que ela teve foi de boa qualidade, né? Tentar identificar, né, por que a pessoa fica botando sonecas, né, não quer levantar, tá com preguiça, ou cansaço, o que é. Primeiro a gente identifica o que está acontecendo, né. Essa função da soneca, na verdade, ela não é, do ponto de vista fisiológico, uma questão boa, né, porque a pessoa vai despertar do sono profundo e vai ali entrar em um sono leve, né, um sono que não vai, às vezes, trazer benefícios, né? Não vai ter aqueles benefícios que a gente encontra no sono profundo e logo vai ter que despertar novamente, né? Então isso pode aumentar, inclusive, ali a questão, a piora do estresse ali no despertar. A pessoa não vai ter a sensação de ter acordado bem, né? Então tudo vai depender de como a pessoa dormiu. Mas a soneca é como se fosse uma ilusão, né? Na verdade, a pessoa desligou porque ela quer dormir muito mais. Mesmo se ela fizer esses períodos, durante o dia ela vai ter uma sensação de energia reduzida, mais cansaço, diminuição da atenção. Isso pode prejudicar ali questões escolares, no trabalho, né? Muito obrigada, então, Frederico, pelas informações, pelas dicas valiosas aí que você trouxeste para nós nessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Então tá, Daniel Nunes, eu me despeço aqui com pelo menos 3 dicas valiosas dessa entrevista. Respeitar o período noturno para que o corpo consiga se regenerar, fazer um diário do sono e se adaptar e fazer com que o nosso organismo se adapte neste período com um horário para dormir e um horário para acordar para que a gente tenha uma vida saudável e longeva.